Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um webinar junto da MapData. O foco de hoje vai ser Adobe, a gente vai falar sobre muitas novidades. Então, vamos dar início aí à nossa apresentação. Bom, como sempre, eu vou acabar apresentando a MapData, né? Então, para quem não conhece ainda, a MapData é uma revenda, né, de soluções Adobe e Microsoft Autodesk, né? Nós trabalhamos com serviços de treinamento, serviços de consultoria, projetos piloto, além da venda dos próprios softwares em si. Então, a gente, além de entregar o software, a gente também oferece aí toda a bagagem de know-how que a MapData traz para os clientes também, beleza? Para quem não me conhece ainda, sou Douglas Anjos, especialista Adobe aqui na MapData, né? Amo tecnologia, sempre estou antenado aí as principais novidades, estava também semana passada no Adobe Max. Venho da área de marketing e documentação, então também tenho bem o know-how aí, junto com a minha faculdade de comunicação social, e sou curioso por novas tecnologias. Então, normalmente o que sai, eu acabo fuçando bem aí para poder trazer de novidades, porque a gente sabe que inteligência artificial em cada canto do mundo tem uma novidade diferente. E na Adobe não é diferente, beleza? Então, somente para estruturar a nossa conversa, né? Eu gosto bastante de é, apontar o mouse aqui na tela. Então, a gente tem a Adobe, né? Então, hoje o webinar será sobre produtos Adobe. E a gente vai focar bastante no primeiro pilar, né, da Adobe, que é a Creative Cloud, onde tem Photoshop, Illustrator, InDesign, After, Premiere, por aí vai. Então, são softwares criativos realmente que ajudam aí vários designers, vários motion designer, web designer, UI, UX, né, no dia a dia, a estruturar seus projetos. Mas, de qualquer forma, a Adobe também tem outros dois pilares. Uma delas é a Document Cloud, né, que cuida aí de PDFs, vamos assim resumir, né, com o Acrobat Pro. E também temos a Experience Cloud, que traz a versatilidade aí do marketing digital dentro do mundo Adobe, né, com serviços em nuvem. Beleza? Então, temos esses três escopos. Vamos nos concentrar nos dois primeiros, Creative Cloud, e a gente vai ter também um pouquinho aí da Document Cloud logo para o final. Beleza? Bom, no resumo criativo de hoje, a gente vai apresentar as novidades da área de design gráfico, motion design, como está a inteligência artificial nas criações, né? Tendências das disciplinas criativas e algumas novidades da área de documentos digitais. Beleza? Vai ter também inteligência artificial em documentos PDF juntamente ao Acrobat. Isso que eu, nossa, estava esperando muito acontecer. Finalmente veio para Português Brasil, né? E aí a gente vai começar a mostrar também. Beleza? Então, primeiramente, uma breve introdução antes de eu mostrar a penca de coisas que acabaram lançando aí, né, na última semana. Foi bastante coisa. Talvez eu acabe até ultrapassando um pouquinho o nosso tempo de hoje, porque realmente para mostrar tudo preciso de um pouco mais de tempo, mas não tem como fazer uma breve introdução sem falar do Adobe Firefly. Então a gente tem uma solução do Adobe Firefly que está na versão 3, né? Já está muito mais avançado, então a gente saiu daquela criação básica, um pouquinho bugada, né? A gente tem aí algumas vezes, né, as soluções concorrentes também, trazendo defeitos nas mãos, nos pés, que são, quem é desenhista sabe que é um inferninho acabar criando, né, esse tipo de desenho. E a mesma dificuldade a inteligência artificial também teve. Mas agora na versão 3, né, 3.0 do Firefly, cara, tá show de bola. Então a gente tem aí no mercado mais de 12 bilhões de imagens geradas com a Adobe, né, com a Adobe Firefly hoje no mercado, seja para mídias sociais, seja para vídeo, N coisas. Beleza? Então, quando a gente fala do Adobe Firefly, a gente fala sobre também fluxos de trabalho integrado. Não é somente gerar uma imagem e pronto, acabou. Não. A Adobe oferece todo um ecossistema para que você pegue essa imagem e consiga fazer panfletos, folders, postagens, vídeos, tudo mais. Então, além de poder trabalhar com o Firefly via web, né? Então a gente tem o Firefly hoje na via web, a gente consegue tê-lo também diretamente em programas criativos, como Photoshop, Illustrator, né? InDesign agora também, que é bem bacana, né? E com isso a gente começa a ter mais controle sobre a inteligência artificial, onde nós queremos alterar e tudo mais, beleza?
Isso, a Adobe também traz um seguro muito grande aos negócios, porque ela fala de onde ela está tirando, né, a alimentação dessa inteligência artificial. Então, hoje, a Adobe trabalha com a alimentação de inteligência artificial através da base de fotografias, né, de fotógrafos que autorizaram o uso de suas imagens para alimentação de uma IA, que é o Firefly, né, como também imagens gratuitas, né, que oferece também o Creative Commons. Gente, ninguém melhor que a Adobe para entender sobre Creative Commons. Né? Então, ela se baseia o aprendizado totalmente, né, direto de uma base que ela pode realmente utilizar. E aí ela também acaba garantindo uma segurança muito maior ao utilizar uma inteligência artificial, né, uma imagem criada por inteligência artificial, em projetos de comunicação. Beleza? Com isso, a gente traz também uma escala e personalização. O que, que é isso? Eu posso criar. Escala e personalização está totalmente ligada a fluxos de trabalho integrado. Quando a gente cria uma imagem dentro do Firefly e podemos levá-lo para dentro do Photoshop para continuarmos o nosso trabalho, a gente não fica preso mais a um prompt de comando. A gente começa a criar com ferramentas que já estamos habituados no dia a dia na utilização criativa. E aí, a gente realmente entra no último quadro aí, que é algo voltado para a área criativa. Não é somente, vou digitar aqui e vou criar uma imagem. Não, existe o meu conceito. Existe a visão do designer sobre a criação de uma imagem, sobre a personalização, escalonamento de uma imagem a ser utilizada em um projeto. Então, tudo isso acaba formando o Adobe Firefly. Beleza? E aí, né, eu acho que provavelmente alguns de vocês já devem ter visto algumas apresentações minhas diretamente, né, de outros webinars, algumas vezes visita clientes, né, algumas vezes eu acabo apresentando diretamente aos clientes. Então, provavelmente vocês já me viram falando sobre o Firefly, modelo de imagem 3, o Firefly modelo vetorial e até mesmo o Firefly modelo de design dentro do Express. Né? Então, você já deve ter até enjoado de tanto ouvir eu falar no decorrer desse ano aí. Porém, a gente traz agora mais novidades diretamente da Adobe Max. E não tem como deixar de falar, né, do Firefly modelo de áudio, Firefly modelo de vídeo e Firefly modelo 3D. Tá? É literalmente uma solução nova? Não. Tá? Aos poucos a Adobe vem introduzindo isso diretamente nos softwares, né? A gente basicamente vê algumas coisinhas ou outras, né? O Firefly modelo de áudio começou com Enhanced Speech ali no Premiere Pro, né? Mas tem evoluído. Daqui a pouco a gente vai ver também que é uma das situações dos Unix, então está mais para o final. Né, da nossa apresentação, que é a criação de áudio através de um modelo que você disponibiliza, né? Firefly modelo de vídeo que daqui a pouco já está para ser lançado para todo mundo, né? Então ele vai ser viabilizado, ele está em modelo teste. Eu vou mostrar como que você pode participar desse beta teste, é bem bacana. E Firefly modelo 3D, principalmente utilizando o Firefly para gerações de objetos 3D dentro, né, de soluções substâncias. Mas aí a gente vai por partes porque Photoshop e Adobe Illustrator também estão recebendo essas atualizações. Beleza? Então, vamos cair de cara logo no Photoshop. No Photoshop a gente tem remoção de distrações, gerar similares, né, ou também aprendizado por referência, espaço de trabalho generativo e gerar um plano de fundo. Né? Então, são funcionalidades que acabaram sendo introduzidas dentro do Photoshop. Beleza? E, por enquanto, está tudo no modelo beta. Então, caso você queira testar, precisa baixar o modelo beta do Photoshop. Beleza? Para quem ainda não conhece, os modelos betas eles podem ser encontrados diretamente da sua Creative Cloud. Então, quando você tem uma Creative Cloud, que eu acho que vocês já estão vendo na tela na minha Creative Cloud, você tem aqui todas as aplicações, né, instaláveis, né, vamos assim dizer. Porém, se você participa, né, do projeto beta da Adobe, vai ter também aí os softwares beta que estão disponíveis para testes, beleza? Então, você pode ir lá e acabar testando esse software. Só clicar e baixar. Alguns aqui você pode ver que eu tenho a possibilidade de instalar e outros de abrir, que eu já acabei instalando. Beleza? Então, primeiramente, remoção de distrações, como que ele acaba funcionando e se realmente funciona. Então, quando a gente trabalha, né, com a remoção de distrações, a gente tem normalmente um modelo de imagem, né, com diversos fios. Então, aqui eu vou utilizar uma imagem com bastante fios, mas também uma árvore, né, que pode ter aí pode deixar a inteligência artificial um pouco confusa quanto aos fios. Então, é realmente saber como que isso funciona, né? E hoje a Adobe
né, disponibilizou uma ferramenta, né, que é de remoção. Então, se eu vir aqui, né, na ferramenta Spot Healing Brush Tool, ela normalmente vai estar junto dessa ferramenta. Temos o Remove Tool, que conforme a gente pinta um local, ele acaba removendo aquele local que eu acabei pintando. Porém, se eu fosse remover, né, manualmente, cada uma dessas linhas, eu ia acabar pintando por muito tempo essa imagem. Isso iria demandar muito tempo, né? Então, primeira questão que eu vou fazer aqui é, vamos desbloquear a nossa camada, né, aqui, e vou utilizar aqui o Find Distractions. O que eu vou fazer com isso? Eu vou clicar em Wires and Cables, ele vai reconhecer o que são esses cabos, o que são esses fios, e vai remover para mim diretamente e automaticamente da minha imagem. Então ele vai procurar a área de remoção, ele vai processar toda a minha requisição, vai para a nuvem, tá? E vai realizar essa remoção. Quando ele finalizar essa remoção, a gente vai ver, eu vou conseguir dar um Ctrl Z ou Ctrl Shift Z para fazer o antes e o depois, beleza? Então ele vai processar essa minha imagem, né, no decorrer do tempo aí, e vai fazer toda a minha alteração. Bom, eu vou avançar para as outras ferramentas e depois eu deixo ele rodando, tá? Prometo que eu volto aqui, mas é porque ela é bem bacana. Eu vou pular para as próximas, pelo menos para as mais leves, e aí eu volto para essa. Mas sempre acaba ocorrendo uma coisa ou outra. Mas eu já volto para ela. A gente vai fazer isso funcionar assim. Então, indo para a próxima solução, é realmente a remoção do fundo e também posicionamento de um novo background. Como que isso é feito? Eu preciso, primeiramente, mostrar, né, para o Photoshop qual que é o meu background. Então, eu peço para ele processar, né, o fundo desse background. Ele vai reconhecer ali, né, mas aonde está. E ele vai tentar também manter os meus objetos. Né? Então, a gente tem o Select Subject do lado esquerdo, né, onde ele vai selecionar o meu objeto principal, e o Remove Background, que ele vai selecionar e vai acabar removendo ele logo em seguida. Quando ele fizer isso, ele vai permitir, opa, aí, ele vai permitir, né, que eu realize, né, a criação de um fundo. Deixa eu ver, deixa eu fazer um try com Cloud. Aí, melhorou bastante. Show de bola. Então, olha, fez essa remoção do fundo, né? Eu tenho só meu objeto e a pedra aí, que são os conceitos principais da minha imagem. Só que agora eu preciso gerar um novo fundo para essa minha imagem. E eu gostaria, por exemplo, de concluir, né, essa loção, esse perfume, junto com essa pedra, em uma praia. Principalmente pela coloração. E aí, o mais incrível é, eu posso acabar digitando aqui praia, né, para incluir um novo plano de fundo para esse meu objeto. E ele vai me trazer três variações. O interessante é que ele começa a analisar cores, né, e posicionamento para a criação também de sombreamento e também de todo o escopo. Então, toda a coloração vai estar voltada para o principal, que é o Select Subject, que é o inverso da remoção de background. Então, como vocês podem ver aí, ele já gerou aqui um fundo, né, relativo com as cores dos objetos que eu já tinha. E normalmente fica muito bom. Então, por exemplo, vou trazer aqui um pouquinho para o lado, né, nossa barra de texto contextual, e a gente consegue ver aqui o sombreamento da pedra. Então ele compreendeu que havia um objeto ali e incluiu o sombreamento dessa pedra. Então esta é a ferramenta de remoção e inclusão de um novo background. Logo em seguida, né, o que ele cita também é o trabalho direto, né, com objetos de referência. Então, deixa eu só, ele está processando agora o remove background, beleza. Depois eu vou deixar, enquanto eu vou mostrando os outros softwares, eu vou deixar ele rodando em background para ver como que ele funcionou realmente, beleza? O remove background. Então daqui a pouco eu vou voltar para a nossa primeira imagem. E aí eu tenho aqui o exemplo dessa nossa mochila, né? Eu posso acabar selecionando ela, né, utilizando o Object Selection Tool, clicando na minha imagem para selecionar essa mochila. E aí, quando eu clicar em Generative Fill, agora eu tenho uma opção de referência de imagem, onde eu posso escolher uma imagem dentro de uma biblioteca que eu tenho acesso, né? Por exemplo, vou pegar aqui, acho que eu tenho aqui uma mochila em PNG. Escolho a mochila e ele vai tentar gerar uma mochila no lugar desta, né? Mais ou menos parecida com a minha imagem de referência. Então, é para ele trazer uma mochila maior, né? Uma mochila verde,
com alças pretas. Então ele vai tentar trazer normalmente essas características, beleza? E aí ele acaba aprendendo com a minha referência e incluindo então aquilo que eu preciso na minha tela. Beleza? Então, isso antes estava habilitado somente para o Photoshop, né, web, modelo web. Agora ele vai começar a entrar diretamente no Photoshop, lembrando que eu estou no modelo beta, tá? E pode ser que durante os testes que você for fazendo aí, ele, né, dê uma travada ou outra por questões de ainda estar em beta, beleza? Mas, enquanto você tem o Photoshop beta, espero que você utilize para que a Adobe consiga realmente lançar essa opção, beleza? Show de bola. E aí, por último, mas não menos importante, ainda não é o último, é penúltimo, porque a gente vai voltar na outra questão. A gente tem, né, a criação de imagens 3D diretamente relacionadas a conteúdos de imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, uma imagem de um fone em cima de uma mesa. E esse fone, se eu der uma olhada aqui, ó, ele é um objeto inteligente. Por que, que ele é um objeto inteligente? Porque ele não veio aqui do nada. Ele é um 3D. Ele é um objeto 3D. Beleza? Esse objeto 3D, normalmente ele vai ter uma extensão chamada .asd. Vou até é, abrir ele aqui. Aonde que normalmente é aberto esse tipo de arquivo? Dentro do Substance 3D Viewer. Tá? Então, era até durante a minha apresentação, acho que seria a próxima etapa, aqui, ó, Substance 3D Viewer, tá? A gente já vai voltar para essa parte. Então, no Substance 3D Viewer, eu consigo pré-visualizar, ter uma prévia no meu objeto 3D, com seus materiais, com suas cores, tudo mais, e trazer ele para o Photoshop. Mas por que isso? Bom, primeiramente, eu consigo criar na ambientalização, na composição do meu Substance 3D Viewer, toda a questão de iluminação. Então, como vocês podem ver, o meu objeto ele já está já perfeitamente moldado, ele tem os materiais já inclusos dentro dele. Eu posso mudar a coloração desse material. Né? Então, lá em Appearance, eu posso selecionar partes do meu objeto e acabar mudando as cores de base desse meu objeto. Beleza? Então, por exemplo, quero mudar para um vermelho, assim como o interno, um vermelho mais claro. Os detalhes em verde, deixa eu ver onde que estão. Poliéster. Não. Deixa eu ver aqui. Tá, objeto 19. Base Color. Puxar também para um vermelho mais forte. Legal. E aí, conforme eu vou fazendo essas alterações, posicionamento também consigo fazer, né? Então eu tenho aqui os eixos para trabalhar, né, esse meu objeto. Eu vou mandá-lo de volta para o Photoshop. Então, eu vou clicar aqui em To Photoshop. Deixa eu ver. Ah, é porque eu não abri ele de novo. Eu tinha fechado ele. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu só fazer as alterações. Eu vou fazer uma alteração rápida aqui, literalmente para gente não perder muito tempo. Não vou mexer na cor metálica, objeto, base color. Mais uma alteração. Vou pegar aqui. Aí. Uma corzinha mais clara. Aí. E aí, eu vou exportar para o Photoshop. Ele vai processar essa minha requisição e, olha lá, send to Photoshop. Então, ele enviou para o Photoshop e aí o Photoshop vai atualizar a minha imagem em 3D. O bacana é, ele já traz as especificações de sombreamento. Então, como vocês podem ver, eu posso escolher por ele se tratar de um objeto inteligente. Ele ainda está vinculado ao objeto original em 3D e eu consigo acabar movimentando esse meu objeto. Beleza? Bom, finalizando aqui, então, lá no nosso visualizador, ele é algo mais simples, ele somente visualiza, você não vai conseguir pintar o objeto, ou até mesmo fazer grandes alterações de materiais, a não ser que você tenha o Substance Painter, Substance Modeler e tudo mais, né, para fazer algumas devidas alterações. Mas ele serve muito bem para fazer uma criação de mockup, beleza?
E, cara, convenhamos, trabalhar com uma perspectiva com objetos em 3D é muito mais fácil, beleza? E aí, né, antes de voltarmos aqui para a parte de retirada de cabos e tudo mais, eu vou apresentá-los também ao Workspace generativo, tá? A área de trabalho generativa. Então, quando foi para minha outra tela, desculpem. Quando a gente clica no Generative Workspace, ele começa a trazer algumas imagens que eu já gerei utilizando o Firefly, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer, por exemplo, conforme eu vou criando, né, novos prompts de comando. Então, um tipo de arte que eu gosto bastante, baleias voando no céu com nuvens e estrelas à noite. E peço para girar. Ó, vamos falar sobre esse cara aqui também, tá? O Fast Mode. A gente tem agora essa opção também no Firefly. Então, se vocês chegarem a acessar o Firefly, né? Quem tem acesso ao Firefly hoje, poderá ver que essa opção do Firefly, deixa eu até trazer ele aqui rapidinho. Ó. Quando a gente acessa o site do Adobe Firefly, primeira coisa, a gente já tem o Join the Wastelist, né, que é o gerar vídeo, né, algo novo. Porém, o modo rápido, que é o Fast Mode, já está, já é possível a utilização dele dentro do Firefly. Ele gera imagens de alta qualidade, né, por um valor bem mais em conta, né, em créditos, e também ele gera o resultado muito mais rápido, porque você quer uma variação muito rápida, você quer que ele gere coisas rápidas, porque você está no projeto, você precisa de ideias, beleza? Então, quando o Fast Mode ele é habilitado, tá? Ele já gera bem mais rápido todas as 4 opções que o Firefly acaba te dando, beleza? Dentro, né, do Firefly, dentro do site do Firefly, quando você clica nele, o Fast Mode ele vai estar localizado aqui, ó, modo rápido, beleza? Só clicar, ativar ou desativar. E aí ele vai acabar gerando de uma maneira bem mais rápida, beleza? Dentro do Workspace generativo, você tem também, né, os efeitos disponíveis dentro do Firefly. Você pode escolher os tipos de movimentação. Ah, não, eu quero pegar algo mais para foto, com bioluminescência, né? E você vai aplicando os efeitos. Você pode utilizar referência para criação também, né? E pedir para gerar novamente. Então, dependendo de como você deixou Fast Mode ou normal, ele vai trazer com mais qualidade ou menos qualidade, tudo depende da sua necessidade final. Beleza? Então, ó, como podemos ver, trouxe outro tipo de trabalho. E o bacana é, tudo fica, né, aqui num histórico. Então você pode revisitar esse histórico do Generative Workspace para voltar a pegar algo que você já tenha criado antecipadamente. Temos uma área de inspiração, onde você pode visualizar, né, outras artes criadas por outros designers, né, outros criadores de prompts também. E basicamente é isso. Caso você escolha algum desses, você pode favoritar, você pode utilizar, né, todas as configurações para criar um novo prompt de comando, abrir ele ou baixar essas imagens, deletar essa imagem que você não gostou. Então você pode trabalhar livremente diretamente no seu workspace. Beleza? Bom, e aí, né, por fim, a gente volta à nossa imagem aqui do Adobe Stock. Eu vou deixar ele trabalhando aqui para a gente, então ele vai demorar um pouquinho. Vou clicar aqui em Wires and Cables e vou deixar ele removendo a área. E daqui a pouco a gente volta. Beleza? Voltar aqui na nossa apresentação para que realmente possa dar tempo aí da gente ver todas as possibilidades dentro, né, das atualizações. E aí a gente acaba entrando um pouco no Lightroom. O Lightroom em questão, tipo assim, eu gostei que ele entrou, né? A gente tem aqui a parte do Lightroom mesmo no PC. O que entrou nele? Parte de remoção generativa, né? Então eu posso pintar uma área da minha. Isso aqui faz muito sentido no Lightroom, porque realmente ele precisava, porque a gente tinha já uma ferramenta, né, a borrachinha aqui para acabar retirando coisas. A gente tinha anteriormente o Content Aware, né, dentro do próprio Lightroom, mas agora a gente tem agora a ferramenta de remoção, que é a mesma ferramenta do Photoshop. Por quê? A gente pode pintar uma área
da nossa foto e vou marcar para retirada. Então eu clico em remover, ele vai enviar, né, essa requisição para a inteligência artificial do Firefly e vai remover essa imagem desculpa, esse objeto diretamente, né, no, no nosso Lightroom. Então, ó, retirei da seleção ali da ferramenta, sumiu realmente, funciona muito bem. A gente já sabe a qualidade de remoção, né, do Firefly, mas qual que é a grande diferença? Gente, a gente está falando de edições não destrutivas. O Lightroom ele é extremamente não destrutivo. Então, se eu voltar a selecionar a ferramenta Remove, opa, ela está aqui. Eu posso selecionar ela de novo, né? Posso mudar alterações de opacidade, tudo mais, ver como que ele está funcionando, assim como, eu não quero mais isso aqui. Pronto, você removeu aquela alteração que ele fez. Então, é bacana, a gente já tinha visto isso dentro do Photoshop, né? A gente sabe que fazendo Photoshop todo mundo já conhecia, mas agora ele está no Lightroom também. Só que o que eu realmente queria mostrar sobre o Lightroom, vou até fechar ele aqui, é que eu posso, né, é, utilizar o Lightroom com essas possibilidades, né, do... Deixa eu só voltar aqui para o meu Dex, Samsung Dex. Aqui. Eu posso utilizar o Lightroom também, né, no meu celular. E aí que é onde realmente a Adobe focou muito, tá? Deixa eu até passar aqui atrás, né, para frente aqui. A gente tem ações rápidas no Lightroom para celular e também temos a remoção generativa no celular. Cara, isso aqui é legal pra caramba. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui o meu celular, né? Vou abrir aqui o aplicativo do Lightroom. E aí, eu vou acessar, por exemplo, uma foto que eu já tenho aqui pronta. Essa aqui é a minha gatinha, a Luna, para quem não conhece. Porém, essa foto está muito escura, eu gostaria de forçar. Então, a Adobe incluiu agora, né, as ações. Clico em ações, eu tenho diversas ações, né, diretamente possíveis a serem feitas com essa minha imagem. Então, eu posso selecionar um assunto, posso selecionar um plano de fundo, né, e tudo mais. Então, eu consigo fazer seleções muito mais rápidas e também aplicar efeitos diretamente, né, ao assunto. Beleza? Vou voltar um pouquinho, desfazer essas alterações. Legal. Temos um histórico de versionamento. Opa, deixa eu fechar ele aqui rapidinho. Estou muito apressado, que é isso, gente. Ó, tenho o histórico de alterações. E também, do lado direito, temos todas as outras pré-definições, mas o que é o foco aqui hoje? As ações rápidas, beleza? A partir das ações rápidas, ele vai te dar dicas do que você pode fazer ou não, e a gente tem alterações também possíveis aqui. E um pouco mais abaixo, a gente também tem a parte de remoção. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, né, para essa minha imagem que eu tirei aqui de Miami Beach. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no histórico de versão. Diretamente pelo PC ele não vai deixar. Deixa eu ver se eu consigo mexer direto aqui do meu celular. Histórico de versionamento, versões anteriores, original. Aplicar. Aí, apliquei. Ó, essa aqui é a versão original. Então, a partir dela, eu posso realizar, né, algumas ações. Deixa eu só voltar, acho que ele não pegou aqui. Está atualizando. Legal, deixa eu voltar um pouquinho. E aqui. Aí, habilitou ações para mim. Ele vai analisar o que pode ser feito novamente. E dessa vez eu vou utilizar a ferramenta, né, de remoção, igual que eu tenho na minha aplicação do Lightroom no meu PC. Então, eu posso agora também pintar, né, partes do local que eu desejo retirar. Ele vai analisar, né, a possibilidade de retirada e vai remover. Então agora eu tenho muito mais controle, né, sobre as minhas fotos através do Lightroom direto do meu celular.
eu posso retirar, né, elementos das minhas imagens e utilizar a IA generativa para que realmente mostrar que como se ela não estivesse ali, né, uma imagem muito mais limpa, muito mais bonita. E aí, finalizar as edições, beleza? Então, eu acho que a parte mais incrível do Lightroom está no modelo for Mobile, beleza? E já está com acesso antecipado para quem tem o Lightroom e o licenciamento do Lightroom. Bom, vamos dar uma continuidade aqui. Legal? Vamos entrar um pouco no InDesign. Então, no InDesign a gente tem a expansão generativa, né, que acabou entrando agora, então tem uma disponibilidade geral para público, não está somente na versão beta, assim como temos também o texto para imagem. Então, tudo que nós tínhamos no Photoshop, agora temos no InDesign também. Mas como que ele acaba funcionando? Então vamos lá. Ó, só voltando um pouco aqui no Photoshop, ele removeu aqui a, os cabos, né, dos postes e tudo mais. Então, ó, vou dar um Ctrl Z com cabo, Shift Ctrl Z sem cabo. Cara, eu acho que essa é uma das funcionalidades mais legais que eu vi lá no evento. Uma das, porque do Premiere tá show de bola. É coisa de cair lágrima. Então, assim, Ctrl Z, Shift Ctrl Z. Você não vê, cara, a diferença. Você não vê a diferença de onde tinha cabo ou de onde não tinha cabo. Simplesmente ele removeu os cabos por você. E quando a gente pede para ele retirar as distrações, encontrar as distrações e retirar, a gente está falando de cabos e também de pessoas. Ele reconhece quais são as pessoas principais da foto e remove a restante. Então, aquelas pessoas que acabam saindo nas fotos, assim, né, sem que você queira, você consegue remover automaticamente através da ferramenta de remoção. E ele vai compreender sua imagem como um todo. Beleza? Peço desculpas pelo ocorrido, né, aí, é, do, de ele ter demorado um pouco, tá? O pessoal até me perguntou aqui, você lembrou de chegar a remover essa imagem? Sim, ela está reduzida, mas é realmente que, como eu estou com diversos, aqui está 2.000 por 1.300, ela não está tão grande assim, ela era uma imagem de 6.000, tá, gente? Por isso que até o pessoal de marketing falou, você lembrou de reduzir? Sim, eu lembrei. Mas o que acontece realmente é que eu estou com diversos outros programas da Adobe abertos para poder mostrar para vocês, beleza? Então, eu estava com o Photoshop aberto, eu já estou com o Premiere Pro aberto, tem diversos aqui ainda que a gente vai ver hoje. Beleza? Então, voltei, peço desculpas pelo ocorrido, é porque ele demanda um pouco de tempo mesmo, a análise da imagem e tudo mais. Mas e foi perfeito, cara. Removeu e atenção também, né? Uma atenção especial. Gente, ele manteve os galhos da árvore, ou seja, ele reconheceu que isso aqui era uma árvore e não removeu os galhos. Ele não reconheceu que era um fio. Então, isso aqui já é muito fantástico. Beleza? Agora sim, vamos fechar um pouco o Photoshop. Vou fechar também o Substance 3D Viewer. Para quem quiser testar, ele também está em formato beta. Tá? Altamente recomendo, só porque você não precisa entender 100% do 3D. Isso que é bacana. Você pode trocar posicionamento e tudo mais, bem mais fácil do que qualquer outro software de 3D. E ele já envia para o Photoshop. Mas uma questão especial para ele aparecer essa opção de mandar para o Photoshop, você primeiro precisa abrir, né, seu documento no Photoshop, incluir o 3D ali primeiro, né, criar desculpa, não é uma camada 3D, uma camada inteligente, né, um Smart Object, e logo em seguida você vai abrir esse 3D com o 3D Viewer. Aí sim ele vai habilitar o To Photoshop para que ele consiga vincular, né, visualizações do Substance 3D Viewer para o Photoshop. Beleza? Gente, é bastante coisa legal. Bom, de qualquer forma, voltando um pouquinho no InDesign, a gente tem aí, não é, né, assim, nossa, que grande novidade, mas a gente não tinha ainda, né, a ferramenta de geração por IA dentro do InDesign. Então a gente tinha que criar diretamente no Photoshop, depois passar para o InDesign, tá? Mas como que é criado hoje? Então a gente tem, né, uma paleta da direita aqui chamada Text to Image, onde você pode, né, introduzir uma imagem logo de cara, você digita o prompt e gera a imagem, ou como todo bom diagramador, né, quem já mexeu com InDesign, trabalhamos com frame, somente trabalhamos com frame. Então, por exemplo, eu tenho um frame aqui, né, onde
conforme eu movimento ele, o texto trabalha, né, de acordo com o meu frame. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso incluir uma imagem aqui. Não tenho um assunto a destacar, né, neste projeto de maneira direta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né, um text to image. O que que eu quero introduzir aqui? Então, digamos que eu queira uma casa à beira-mar, bonita, no pôr do sol. Gente, o interessante é, mesmo o meu InDesign estando em inglês, eu posso digitar em português, porque quem já assistiu, né, minhas apresentações, está cansado de saber. Mas eu repito, o Firefly ele está totalmente integrado com o Google Gemini, então ele traduz, tá? Traduz muito bem, beleza? Então pode digitar sem medo de ser feliz em português Brasil, que ele vai entender aí o nosso mundo BR, beleza? Casa beira-mar, bonita no pôr do sol, e é isso. Vamos demorar muito nisso. Ele vai entender o que eu descrevi e vai incluir a imagem diretamente no frame selecionado, beleza? Como eu selecionei um frame, ele vai obedecer ao meu frame, mantendo aí as especificações. Então a gente tem, né, uma imagem gerada aqui, todo certinho, beleza? Então temos aí, vou até dar um zoom aqui, né? Uma casa à beira-mar, bem bonita, ao pôr do sol. E é bem bonita mesmo, pô, show de bola. Legal. Então, quando eu consigo gerar esse tipo de questão dentro da minha imagem aqui, né? Eu tenho também algumas opções a se trabalhar aqui. Então eu posso inserir efeitos, que também está no modelo beta, porém o Generative Expand não está disponível para eu gerar. Então, lembrando, quando a gente trabalha com InDesign, pode ser que a nossa imagem já esteja do tamanho do frame, né, ou maior que o frame. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, se eu preciso expandir, eu tenho que falar para ele que eu preciso expandir. Olha lá, ele já até habilita. Ou seja, ele sabe que nessa área do meu frame não tem nada. Então eu preciso de alguma maneira expandir a minha imagem para além desse meu frame onde está vazio. Beleza? Aí sim ele vai habilitar o Generative Expand. E aí, eu não vou falar nada, eu vou deixar que ele que pense, porque ele já sabe o que é a minha imagem, eu só quero que ele complete agora. Beleza? Então ele vai pensar novamente, vai gerar o restante da minha imagem. Gente, Generative Expand, lembre-se muito bem dessas informações. Quando você tem uma possibilidade de. Olha que bacana, ele quase colocou praticamente um monte Fuji ali. Quando você tem a possibilidade de um Generative Expand, uma ferramenta como InDesign, como o Photoshop, como o Illustrator, Illustrator não, né? Mas como Photoshop ou até mesmo, né, o InDesign, você tem uma possibilidade de pixels praticamente limitada, porque você pode ir aumentando, né, essa imagem conforme você tem crédito a utilizar, cara. Então, tem um tamanho, você fica preso ao tamanho? Não, porque você pode ir puxando e reestruturando essa imagem. Cara, é perfeito. Então, assim, você consegue trabalhar agora livremente com o contexto dessa imagem dentro do seu projeto de diagramação. Beleza? Então, assim, temos bastante coisas entrando, né? Assim como algumas coisas que não vão ser aprovadas, porque tudo depende do quanto a gente utiliza. Então, assim, é importante que vocês também utilizem a versão beta, aprendam a ver como que realmente é habilitado essas ferramentas, para que elas realmente possam ser lançadas efetivamente dentro do software final. Beleza? Então, temos aí a expansão generativa e texto para imagens. Tá? Logo em seguida, bom, vou fechar aqui o InDesign. Então, voltamos para a nossa apresentação. Ah, sim, verdade. No InDesign agora temos também uma opção de exportação para Express. Então, se você fez alguma arte, né, dentro do InDesign e precisa passar para o Express para fazer uma publicação, fazer algum lançamento diretamente, porque a gente sabe que o Express compartilha diretamente com o Instagram, compartilha diretamente com redes sociais, até mesmo o TikTok, né? E você precisa passar a arte do InDesign, tudo que foi feito com a diagramação do InDesign, para dentro do Express. Ele já tem um botão diretamente relacionado
ao Express dentro do InDesign, tá? Então ele fica em arquivo, exportar para Express. Deixa eu ver só se eu consigo abrir aqui rapidinho. O e-mail InDesign Beta está aqui. Como eu fechei ele recentemente, para ele abrir de certa maneira bem mais rapidamente. Só um momento. Aí. Esse tipo de configuração que exporta, né, diretamente para o Express, lembrando, uma vez exportado para o Express, você não consegue retornar ele para InDesign, ele acaba transformando de vez mesmo o formato do arquivo para o Adobe Express. Então você consegue mandar, mas não consegue trazer de volta, por enquanto, né? Então, você vai em arquivo, ele vai estar aqui, Export to Adobe Express. É claro, você precisa ter um arquivo aberto para que ele exporte para o Adobe Express. Beleza? Fica logo aqui na área de exportação, realmente. Vamos ver. Temos mais um tempinho ainda. Vamos lá. Deixa eu acelerar, pessoal. Bom, Illustrator, um dos meus softwares favoritos. Cara, ele tem muita coisa bacana, mas esse aqui, Objetos no Caminho, é show de bola. Então, ó, deixa eu trazer ele aqui para a tela, que ele está na minha segunda tela. Espera que eu só estou abrindo o arquivo aqui. Legal. Aí. Normalmente nas minhas apresentações eu falo sobre a parte de criação de vetores, falo sobre a recolorização, né? Falo sobre a ferramenta Intertwine, que, cara, ganhou um espaço no meu coração. Mas isso aqui, cara, por exemplo, eu tenho diversos logos da Adobe aqui. Tenho Express, tenho Creative Cloud, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, né? Eu preciso fazer o quê? Que eles sigam um caminho. Então, vou criar aqui um caminho. Vou criar um zigue-zague aqui, rapidamente. Legal. Bem mal feito mesmo, só para poder mostrar. Então, eu tenho uma linha aqui, um caminho em zigue-zague. E eu quero que estes logos entrem, né, nesse alinhamento. Faça uma viagem decorrendo desse alinhamento. Eu posso fazer isso num círculo, posso fazer isso num quadrado, whatever. Como? Posso fazer manualmente, o que é um terrorzinho, a gente sabe que cada um desses você vai ter que calcular espaço, tudo mais, dá um trabalho meio moroso, ou eu posso utilizar a nova ferramenta aqui, Objects on Path, beleza? Clicando nele, eu já selecionei, né, os meus objetos e vou clicar agora no caminho. Só clica. Gente, olha só que bacana. Eu tenho o começo, né, meio e o fim. Os espaçamentos são percorridos identicamente. Então eu não preciso ficar calculando quanto cada um percorreu. E o mais bacana, conforme eu seleciono ele, eu posso manter, né, um tipo de alinhamento, como que eles vão se posicionar, e também tipos de rotação. Então pode ser que os meus objetos rotacionem entre si. Beleza? Então eu posso fazer N coisas. E aí, quando a gente aplica, né, esse tipo de efeito, a gente tem bastante controle sobre o que está acontecendo. E, pelo menos, eu sei que eu já vim, eu gosto bastante de mexer com o Illustrator. Uma das coisas que dá muita dor de cabeça é, por exemplo, eu quero colocar eles no formato radial, né? Então eu poderia posicionar eles aqui num ponto âncora aqui, precisaria criar uma estrela de 5 pontas para saber onde naquela área radial precisaria posicioná-los, né? Ou simplesmente seleciono eles, aplico no caminho, está feito, posso mudar, né, esse meu posicionamento, onde vai começar, onde vai terminar, beleza? É bem bacana. Então assim, conforme eu vou mexendo, editando, é livre, é tudo vetor. Nossa, é linda. Essa ferramenta eu achei linda demais, porque facilita muito a vida da gente. Beleza? Então, temos aí o Objects on Path. E também, vamos voltar aqui na nossa apresentação, né? O mockup, que ele está cada vez mais bonito, ainda está em versão beta, beleza? Como ele está em versão beta, pode ser que ocorra, né, um bug ou outro, mas
Gente, é muito top, porque, como vocês devem estar vendo aí na imagem, ele reconhece as dobras. Cara, reconhecer as dobras para um logo, para uma arte vetorial, a gente sabe que trabalhar com perspectiva dentro do Illustrator pode ser moroso pra caramba, é muito mais fácil no Photoshop. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, nessa minha imagem, logo da Adobe, seleciono ambos e vou inserir o trabalho de mockup aqui dentro. Se você vir aqui em Window e descer até mockup, ele tem aqui, né, uma área de visualização de mockup, onde você pode pegar exemplos do próprio Adobe Stock. Para quem não sabe, Adobe Stock é uma ferramenta que você compra imagens, né, de fotógrafos diretamente da Adobe. É, pode comprar também prompts já criados, né, utilizando os créditos do Adobe Stock, N possibilidades. Então você pode utilizar os mockups, entre aspas, já prontos para fazer a utilização aí do seu logo. Mas, no caso, eu já tenho meu mockup aqui. Vou clicar em objeto e vou descer até mockup. Criar mockup. Ele vai processar. O que, que ele vai processar? A minha imagem de fundo. Tá? O que, que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai estar reconhecendo o que são paredes, o que é uma possível dobra, o que é reto, o que é redondo, né? E ele vai estar pelo back-end, é que você não vai ver. Vocês, vou até dar zoom, vocês não vão conseguir ver o objeto 3D. Mas existe um objeto 3D ali. A Adobe precisa criar para saber aonde é a dobra. E cara, já aplicou ali. Olha só que fantástico. Eu tenho o logo da Adobe, ele já está reconhecendo uma prévia perspectiva. Eu posso rotacionar isso aqui, tá? Ó, eu posso ajustar ele aqui conforme for a necessidade. Ó, vou deixar ele bem retinho aqui. E eu posso andar com ele. Olha só que bacana. Eu vou até aproximar um pouquinho. Ó, olha só que bacana. Ele já está mudando, né, a perspectiva do meu vetor. Gente, isso aqui é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Se você fosse pegar para fazer uma perspectiva utilizando as ferramentas de efeito, Distortion, Transform, a gente tem aqui o Free Distort para fazer isso. Cara, é muito trabalho mesmo. Então, aqui você só clica, segura e arrasta. E conforme ele vai passando, conforme ele vai passando, né? Deixa eu entrar aqui no Edit Content. Conforme ele vai passando por outras áreas, olha só que legal, ele vai se dobrando, ele vai se encaixando. É muito bacana. Isso aqui, para mim, é bastante revolucionário. Então, assim, utilizem, é, façam testes, finalizem testes, realmente para que ele esteja muito bom no momento certo. Beleza? Então, isso aí, mais um dos lançamentos dentro do Illustrator. E depois, integração de imagens 3D em designs baseados em vetores. A gente está falando do Project New nesse caso. Então, até ó, tem o Project New junto com o Illustrator. Como que ele funciona? Eu vou abrir, para quem não sabe, o Project New ele está diretamente relacionado, né, a uma aplicação online. Ele é uma aplicação web, onde eu posso. Aqui eu já tenho, né, essa minha pequena bomba aqui. Eu vou, né, posso até mostrar como que eu acabei criando ela, mas isso iria demandar bastante tempo, né? Mas a gente tem diversos modelos, né? Então eu comecei criando nessa pequena bombinha aqui que eu fiz com uma bola. Eu logo em seguida eu peguei um Horus, deixa eu clicar aqui, não está querendo selecionar. Pode ser minha conexão com a internet. Agora foi. Um Torus aqui em cima. Aumentei esse torus. Eu posso mudar as execuções desse torus. Então, se eu chegar mais próximo, eu posso mudar as especificações. Então, ele vai entrar um pouco aqui na bola que eu acabei criando. Eu posso alterar especificações. Então, vamos lá. Vamos no shape, desculpa. No shape, eu quero diminuir um pouco o espaçamento aqui. O bottom eu vou diminuir também, ele vai ficar um pouco mais reto. Posso acabar diminuindo ele pelos controles aqui, ó. Posso diminuir ele aqui, beleza? E conforme eu vou fazendo, ó, ele vai se fundindo ao meu material. Porque dentro das especificações que você trabalha com esse 3D online, isso que é mais bacana, né? Ele usa bem pouco do seu processamento do PC.
Eu tenho especificações de intersect, carve, então ele vai cavar, né, o segundo objeto, ele vai fazer uma adição, ele vai repelir, ele vai tentar prevenir o toque de algum outro objeto. Então eu consigo fazer N coisas, né? E o mais legal é, eu consigo fazer uma mesclagem de tudo isso aqui. Então, por exemplo, eu estou com o círculo selecionado. Quando eu faço a mesclagem, ó, tudo que está próximo ele vai tentar unificar, como se estivesse engolindo os objetos. Isso aqui é muito legal. Então você consegue fazer mesclagem de objetos somente trabalhando com o blending. O que, se você pegasse um 3ds Max, se você pegasse um Maya, um Blender, você teria que fazer novos caminhos, depois refinar esses caminhos e, nossa, criar novos polígonos e ir deformando e por aí vai. Então daria um bom trabalho, beleza? Então, você consegue formular, né, a sua arte de acordo com a necessidade do 3D. Eu já deixei pronto aqui, porque tanto é que está quase chegando no horário ali, mas eu ainda vou passar o restante, podem ficar tranquilos, só vou posicionar aqui. Mas, Douglas, a gente está falando sobre Illustrator, não Project New. Bom, primeiramente, Project New tem algumas funcionalidades que eu achei genial. Primeiro, eu consigo mandar isso aqui para o Illustrator, mas se eu clicar aqui em Share, ele vai deixar o Illustrator aqui como apagado. Por quê? Ele precisa que eu transforme isso aqui numa visualização de vetor ainda. Então, aqui em estilos, eu vou trocar para arte vetorial. Ele vai demorar um pouquinho para processar, que ele vai mudar o shading, né, do realístico para o vetor, para arte em vetor. E depois que ele aplicar essa mudança de estilo, ele vai me permitir que eu envie isso diretamente para o Illustrator. Beleza? Então, vou deixar ele aqui processando, enquanto eu mostro uma outra ferramenta do Illustrator. Opa, foi. Foi rápido até. Ó, então ele transformou em vetor. Então eu posso rotacionar esse vetor. Ele, ele é um 3D. Só que se eu quisesse fazer isso dentro do Illustrator, cara, esquece. Ia demorar demais. Né? Então eu quero pegar aqui mais ou menos nesse ângulo, de cima para baixo, o foguinho aqui, tá bacana. E aí eu vou clicar em Share. Pronto, está aqui para ser enviado para o Illustrator. Clico, ele vai exportar essa ação para o Illustrator. Bom, enquanto ele exporta aqui, eu vou passar para a próxima ferramenta para não prender vocês, né, nessa utilização, que é o preenchimento de fórmulas generativo. O que seria isso? Dentro do Illustrator, quando a gente está trabalhando com criação generativa, a gente sabe que a gente pode, né, diretamente daqui, gerar vetor. Então posso falar tractor e pedir para gerar. Ele vai inserir um objeto de trator dentro da minha área de desenho, né? Porém, muitas vezes pode ser que eu tenho um formato, mas eu preciso que ele insira o conteúdo desse meu formato. Então é aí que você tem o preenchimento de forma generativa. Beleza? Já vou mostrar. Então, vou até cancelar aqui, que esse aqui, acho que vocês já estão cansados de ver, né? Que é a criação generativa de vetor. Eu particularmente achei incrível, mas digamos que eu tenho, por exemplo, esse círculo aqui. Dentro desse círculo, eu falo para ele, opa, eu quero preencher essa minha forma de maneira generativa. E aí eu digito maçã. Peço para gerar, ele vai processar minha requisição, vai processar a forma que eu tenho e vai tentar introduzir aqui uma maçã dentro, né, desse meu shape. Deixar ele processando, vamos verificar. Opa, foi. Ó, então ele tenta obedecer o espaçamento. De qualquer forma, é um vetor. Pô, gostei do formato da maçã. Aquela base, posso selecionar e excluir. É um vetor. Eu sou livre para fazer isso. Então, temos aqui a maçã do mesmo tamanho, né, da minha shape. Ele tentou trazer nas mesmas especificações do que ele entendeu que seria uma maçã, dentro daquele sombreado, e incluiu uma maçã dentro do formato que eu precisava. Beleza? Vamos ver aqui. Ainda está exportando? Deixa ele pensando aí. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente começa a entrar em vídeo. Tá? O que acontece? Eu gostaria muito de poder demonstrar a geração de vídeo do modelo de vídeo do Firefly. Porém,
infelizmente, eu ainda estou aguardando na fila, né, na waitlist, dessa funcionalidade que vai ser lançada ainda. Então, ela está em modo de beta para algumas pessoas, né, ainda. Mas caso você queira entrar para essa fila, é bem simples. Basta acessar a Adobe Firefly, né? Lá na primeira página, vamos lá, desce um pouquinho e clica aqui no Join to Waitlist. No momento que você dá um Join to Waitlist, ele vai pedir para que você preencha uma documentação e tudo mais. Então, você pode clicar aqui em Sign to Join the Waitlist. Mas, afinal, o que ele acaba fazendo? Então, eu tenho aqui um videozinho. Deixa eu até tirar o som para poder falar. Eu gosto de falar enquanto o vídeo roda. Então a gente tem aqui, né, o próprio site do Adobe Firefly, onde você pode descrever o vídeo que você precisa, descreve lá o prompt e ele vai gerar esse vídeo de maneira, né, totalmente criada por inteligência artificial. Você pode requerir que ele crie esse vídeo através, né, de modelos que já existem, de ideias que já lançaram, que faça algum tipo, que tenha um take específico, né? Porque a Adobe sabe disso, a Adobe é da área criativa, é da área de motion. Ah, vai ser eu preciso fazer um zoom out, um acompanhamento estilo drone, né? Então você vai conseguir realmente fazer esses detalhamentos antes de gerar o seu vídeo, beleza? Isso aqui é um dos mais aguardadas atualizações, né, da Adobe. Ela já está disponível, porém você vai ter que aguardar um pouquinho, uma vez que você se inscreve lá na waitlist. Beleza? Mas, de qualquer forma, né? Vamos falar do Premiere Pro, né? Que eu acho que é um dos mais incríveis. Deixa eu ver. Gente, por alguma razão, não sei se é. Não sei se é porque eu tô com muita coisa aberta. Vou até pedir desculpa, mas ele não está exportando. Mas ele exporta sim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o. Ó, consigo fazer até o download de SVG. Bom, eu vou baixar um SVG aqui e aí eu já mostro para vocês. Mas antes mesmo de pular para o Premiere Pro, o que eu gostaria de falar também, algo que eu particularmente gostei muito, porque é um estilo de arte que eu realmente gosto muito dentro de especificações de vetor ou até mesmo criação de arte em 3D. O que aqui dentro do Project Neo, né, ele possibilita é o que? Eu crio um 3D e posso transformar em vetor. Mas eu vou mostrar um estilo, deixa eu ver se ele vai deixar aqui, eu vou mudar aqui para estilo pixelizado. O famoso pixel art, ou seja, se você tem conhecimento de 3D, você consegue criar pixel art diretamente do 3D para o 2D. Deixa ele terminar de carregar aqui. Ah lá. Aqui ele está terminando de exportar, me desculpem. Mas aqui, no fundo, é que eu não consigo mover essa tela de exportação. Peço desculpas por isso. Mas ele já criou aqui um modelo de pixel art. Olha só que bacana, ele trouxe todos os detalhes aqui em pixel art da bombinha. Me lembra muito Bomberman, um jogo que eu gostava bastante na infância. Então, assim, um clique, você transforma um 3D em um pixel art. É muito, muito top. Beleza? Então, tá aberto para beta, ele não tem waitlist, já podem começar a testar sem problema algum. Beleza? Bom, deixa eu fechar aqui. Agora vamos para o nosso Premiere Pro. Dos softwares que eu tenho para apresentar, o Premiere Pro é o último, tá? Prometo que não vou tomar muito mais o tempo de vocês, mas esse cara aqui tá incrível também. Bom, primeira atualização. Eu tenho aqui, né, um vídeo, né, deixa eu aumentar aqui, de uma menina tomando um chá dela, um café, né, acampando, olhando, né, o rio passando, bem bonito. Tem 7 segundos e 16 quadros, né? Se eu quisesse, por exemplo, isso aqui é uma das atualizações bem bacanas do Premiere Pro, é básico, mas a gente sabe que a gente sofre. Por quê? Aqui nas propriedades, né, eu consigo editar, né, as configurações de sequência, eu consigo navegar, né, com algumas coisas, mas, cara, no momento que eu clico aqui no vídeo, ele me dá uma opção de crop, cara. Isso aqui não tinha no Premiere. Parece uma coisa não tão simples, mas não tinha. Eu preciso cortar uma área do meu vídeo. Olha só que bacana. Quem mexe com o Premiere Pro sabe que
esse tipo de execução dava muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aqui tá tão simples, fácil, rápido. Olha só, eu não precisei criar nenhuma máscara, eu não precisei criar nada, cara. Eu fiz o crop diretamente aqui. Então, assim, é, temos uma nova configuração de propriedades, né, do Premiere Pro, onde eu posso posicionar meu vídeo, posicionar ponto âncora, né, escalonar ele, fazer rotações do vídeo, opacidade, mas eu acho que o mais incrível mesmo é o crop. Me desculpe, mas é porque eu já sofri um pouco com isso. Mas, de qualquer forma, né, dar alguns Ctrl Zs aqui. De qualquer forma, a gente tem também uma questão que, por exemplo, esse vídeo aqui, ele é um pouco maior. Se eu pegar aqui o tamanho desse vídeo, ele tem 2000 por 1080. E essa sequência, ela, se eu fosse pegar na mesma sequência de 1920 por 1080, então, ó, vamos lá, vou trazer esse vídeo aqui, só para sobrescrever rapidinho. Ele é muito maior. Então, eu tenho a possibilidade de preenchê-lo, ou de fazer um fit. Ou seja, deixa eu esconder aqui, ó, ele vai ficar com algumas barras pretas, né, quando eu fizer isso. Então eu tenho fio, opa, seleciona de volta, fio e tenho fit. Então o fit ele vai tentar pegar o extremo, pode ser altura, pode ser comprimento, e vai se adequar ao tamanho, né, da nossa sequência. O fio ele vai pegar o menor que se aplica dentro do preenchimento completo da nossa sequência. Então, isso aqui também facilitou pra caramba. Um clique eu consigo fazer um ou outro. Ele já ajusta para mim. Beleza? Cara, isso aqui é show de bola. Mas, de qualquer forma, existe uma outra ferramenta que, cara, me deixou de queixo caído quando eu vi. Então, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui. Ó, eu posso comprovar, vou abrir ele aqui na origem. Acho que não abriu. Só se eu não estou vendo a minha origem. Aqui. Aí. Abrindo a minha origem, ele não tem marcações de ponto in nem out. Ele é literalmente um vídeo de 7 segundos e 16 quadros. Eu não tenho mais nada a esconder aqui. Ou seja, se eu precisasse, né, de mais tempo nesse vídeo, eu não teria. Mas é que tá. A Adobe lançou uma ferramenta de expansão generativa para vídeo. Olha só que legal. Onde eu posso clicar, segurar e arrastar. Por enquanto, ele está fazendo 2 segundos. Por enquanto, tá? Por estar em beta, por ser teste, por não poder ainda infringir muitos direitos autorais, né? Então, a questão é que a Adobe gosta de trabalhar com segurança. Então, ainda está em fase de aprendizado, com a base da Adobe, tudo bonitinho, né? Então, 2 segundos é o máximo que ela está gerando agora. Vou soltar. Ele vai começar a preparar. Preparar o quê? Que raios ele está preparando? Ele está subindo meu vídeo para a base da Adobe. Beleza? Esses vídeos não estão alimentando, né, a aprendizagem da Adobe. É somente para o seu caso. A Adobe não vai guardar essas informações. Olha só que bacana. Ele está fazendo esse vídeo aqui. Mas, se eu tentar fazer com o vídeo do menino que está andando aqui no trigo, aqui, ele não vai deixar. Então, se eu tentar puxar aqui, ó, opa, por quê? A resolução não se aplica. Por enquanto, ele está gerando somente 1920 por 1080 ou 1280, é isso? 1280 por 720. Então, HD ou Full HD. Outra questão muito importante, se a gente der uma olhada aqui nas especificações, cadê de quadros por segundo? Cadê? Aqui, o frame rate, né? Ele precisa estar dentro de 30. Se ele tiver 60 fps, ele não vai aceitar, beleza? Então tem algumas regrinhas ainda que ele precisa que você obedeça. Ele está finalizando de gerar aqui. Eu vou só, por enquanto, então, como a gente não vai utilizar, né, a imagem do menino, vamos aguardar ele terminar de gerar. Enquanto ele está gerando, eu vou dar sequência à nossa apresentação. Beleza? Vou deixar aqui no cantinho ele gerando e a gente já volta para o Premiere Pro. Vou abrir aqui a minha apresentação. Espero que todo mundo esteja enxergando, né? A gente já vai entrar ali na parte de documentação. O que a gente tem?
AI Assistant, totalmente em português. Cara, é o Acrobat Pro com inteligência artificial. Eu acho que isso é o sonho de muita gente que trabalha com documentação, cara. É muito bacana. Então tem um contraste de doação. Ó, ele já dá uma visão geral aqui. O documento é um contraste de doação entre um doador e um donatário, estabelecendo condições de transferência de bens e valores. Ele leu meu documento. Olha só que bacana. E aí eu posso listar aqui para ele. Liste pontos importantes da doação. Dou um Enter. Ele vai analisar meu documento de novo e vai me listar pontos importantes que eu preciso entender deste contrato. Olha só que bacana. Então, ó, identificação das partes, preciso saber quem são as pessoas, então preciso entregar meu telefone, meu RG. Olha só que bacana. Qual é o objeto de doação? Você precisa descrever, cara, o que você precisa doar. Transferência de propriedades, condições. Se a doação está vinculada a uma condição ou termo específico, para sempre você prestar atenção. Olha só que bacana. Então eu consigo requisitar para que esse assistente de inteligência artificial pontos importantes da documentação, lista para mim em quais páginas aparece X coisa. Tudo bem que isso é uma pesquisa, fácil. Mas quando você questiona mais coisas, mais como é a compreensão, cara, isso é muito bacana. Beleza? Então, hoje o Acrobat Pro ele já tem essa funcionalidade, porém, ela precisa ser adquirida à parte. O assistente de IA ele é vendido à parte do Acrobat Pro. Ele está ali dentro do Acrobat Pro, só que ele só é ativo quando o usuário tem também a licença do AI Assistant do Acrobat Pro. Beleza? Então, ele está dentro, mas você ainda precisa ter uma licencinha ali, a parte que é da inteligência artificial do Acrobat Pro. Licenciamentos VIP for Teams também tem uma integração direta do Acrobat Pro com o Express. Você consegue criar imagens para os seus documentos em PDF diretamente do Acrobat Pro utilizando inteligência artificial, desde que seja no modelo for Teams. Beleza? Modelos Enterprise ainda não está incluso o tipo de integração. Show? Então, assim, assistente IA, quem puder já ir testando, cara, vai fundo, porque ele resume muito bem diversos tipos de arquivos. Beleza? Antes de entrar para o apêndice, deixa eu ver se já finalizou. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Algumas perguntas. Megalzinha. Mel Santos. Esses betas são grátis? Não, eles não são grátis. Você precisa ter o licenciamento da Adobe para ter acesso ao beta. Então, se você tem uma Creative Cloud, você pode instalar o beta. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Augusto. Em vários computadores que já usei o Photoshop, todos funcionaram melhor quando eu desabilitava o uso da GPU, mesmo computadores que usei tendo boas e atuais GPUs. Alguém sabe por quê? Na verdade, pode ser que a GPU esteja desatualizada, então é por isso que ele não está utilizando diretamente a GPU. Mas, cara, se você tem até mesmo um i7 com um videocache de, sei lá, 16, 32 megas, não vai bater numa GPU se você tem uma 3060, se você tem uma 4070, e olha lá, né? Uma 4070 não era nem para ele, era para ele piscar e já fazer para você. Então, assim, quando a gente fala de utilização de GPU, sempre opte a GPU, a não ser que a sua GPU seja inferior ao cache de vídeo do processador, beleza? Outra coisa também, o Photoshop, o Premiere Pro, eles utilizam muito, tá? Não é pouco não, é muito o HD. Então se você ainda tem um HD e não tem um SSD digital, um M2, né, algo realmente rápido, ele vai demorar bastante também, beleza? Então fica atento quanto a isso também. Olá, usava bem pouco o PSD, fazem alguns meses que voltei a utilizar quase todos os dias. Como faço para habilitar as opções generativas nele? As opções generativas já são habilitadas, você só precisa realmente falar para ele onde vai incluir. Eh, Deixa eu ver aqui, posso até mostrar? Porque assim, no Photoshop, tudo que você vai fazer, você vai querer incluir alguma coisa, realizar alguma ação, você precisa primeiramente selecionar. Então, se você quiser colocar algo generativo no Photoshop, seleciona primeiro a área que ele vai afetar e depois ele vai aparecer a barra de texto, a barra conceitual, tá? Mas de qualquer forma, caso a sua barra conceitual não esteja, né, aparecendo, você pode reabilitá-la. Deixa eu só carregar mais um arquivo aqui.
Aqui. Ó, a barra contextual é essa daqui, ó, essa que fica flutuando para lá e para cá. Se ela não está aparecendo para você, é porque você provavelmente desabilitou ela, beleza? E o conceito do Adobe é simples. O que você não está vendo na janela é porque não está habilitado na guia Window. Serve para Photoshop, serve para Illustrator, serve para InDesign, serve para praticamente todos os programas. Então, quando você clica aqui em Window, desce lá no final, opa, cadê? Cliquei no Contextual Taskbar, sem querer, desativei ele. Quero revê-lo. Clica aqui, Contextual Taskbar. Beleza? Se ela não apareceu também, é porque você precisa selecionar alguma área. E aí ele vai aparecer o Generative Fill. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí o Kildare, conheço o Kildare, pô. Prazer revê-lo aqui no meu webinar. O tempo de processamento para apresentar o resultado vai depender do casado. Algumas vezes sim, outras vezes não. Haverá vezes em que, quando você pede, né, que alguma coisa seja processada, por exemplo, uma remoção, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Então, por exemplo, uma remoção. Opa, aqui. Não, também não é nem na remoção, deixa eu lembrar. Tinha uma opção que você poderia optar em fazer a execução em nuvem. Deixa eu ver. Generative Expand. Não, acho que está tudo sendo feito na nuvem agora. Pelo menos no Photoshop está tudo sendo feito na nuvem. Pode ser que no Premiere Pro ainda não, ainda é feito local, mas ele exige algumas coisas na nuvem. Ele vai fazer o upload primeiro e depois vai baixar. Isso vai um tempo de execução. Mas no Premiere Pro é para ser tudo processamento em nuvem. Porque depois o que ele vai fazer? Ele vai baixar o vídeo gerado por IA. Como assim? Ó, eu voltei aqui, ele já terminou de gerar, tá? O vídeo ele ganha essa observação aqui. Peraí que eu vou dar um zoom aqui para vocês. Está bem pequenininho. Ó, AI generated, tá? Isso quer dizer que esse espaço aqui de 2 segundos, tá? Então, essa parte preta aqui, é literalmente essa parte preta, tá? É onde está o tempo que foi criado o vídeo por IA. Se eu der um duplo clique nele, olha só que bacana. Eu tenho o vídeo criado por IA e tenho o vídeo original. Mas tem diferença? Cara, ó, eu vou pôr aqui, ó. 7h16 começa a IA. Eu vou aumentar para que vocês possam ver. Ó, 7h15, 7h16. Isso não existia, cara. Isso aqui, ó, não existia. Ó, a partir daqui eu vou dar o play, ó. Não sei se vocês perceberam, né? Eu até conversei com o pessoal de marketing, quando demonstrei para eles também. Gente, parece bug, mas depois eu parei para pensar direitinho, mas não é. Ó, 7h15, perfeitinho. Esse aqui é o vídeo original, 7h16. Parece que ele deu uma pequena clareada. Ó. A explicação é bem simples. O fundo. Ele está tentando equilibrar o ponto de branco da imagem. Olha só que legal. Porque conforme eu vou passando, ó, ele vai clarear de novo. Clareou? Opa, ó, clareou. Ele está equilibrando o ponto de branco lá do fundo, para que a gente possa ver a continuação da floresta. Olha só que bacana. Então, assim, se eu der um play aqui, você não percebe. Ele criou 2 segundos de vídeo do nada. Do nada. Eu não precisei regravar essa minha composição. Eu não precisei montar uma barraca de novo no mesmo lugar, com as mesmas condições climáticas, com a mesma gota de rio passando ali. Isso que é o incrível. Então, a gente tem essa expansão generativa somente para 2 segundos, tá? Por enquanto, 2 segundos. Beleza? Da mesma forma que se eu chegar aqui, ó, tô com o meu vídeo, então vou arrastar ele um pouquinho para cá. Pego a expansão generativa de novo. Opa, quero para cá. Mais 2 segundos. Pode? Pode. Ele vai processar e vai gerar de novo. Beleza? Então, temos essa opção também. Enquanto ele está gerando aqui, vamos dar continuidade à apresentação.
beleza? Deixa eu ver aqui. Apêndice. O que acontece aqui no apêndice? Existem algumas coisas que são lançadas que são chamadas de Adobe Sneaks, que é o que ainda está para lançar. Não tem nem previsão de ser lançado e talvez nem lance, tá? Não é certeza, então muita atenção quanto a isso, tá? Não está dentro de nenhuma ferramenta da Adobe, beleza? É só uma ideia, uma idealização do que está por vir, ou talvez não, beleza? Então, vou dar um play aqui. Essa primeira funcionalidade que demonstraram, isso aqui é um react, né, de um youtuber, onde ele está reagindo sobre o que estão demonstrando no Illustrator, que é o quê? Você cria um folder, desculpa, folder não, um panfleto. Só que aí você quer esse panfleto no modelo para Instagram, você quer ele para Facebook, você quer ele para TikTok, em retrato, em Square, 4x3, por aí vai. Como que é feito isso? Né? Se isso aqui for lançado, cara, vai ser genial. Ele vai alterar automaticamente fontes, vai alterar automaticamente o tamanho da saída. Cara, fantástico. That's cool. Yeah, if you're a designer, that's pretty cool. Então, assim, ele vai facilitar o dia a dia de quem precisa criar diversas saídas, né, em questão. Para quem não sabe, o Premiere Pro já tem algo muito parecido, tá? Algo muito, muito parecido. Ó, eu vou voltar aqui enquanto ele está processando lá. Eu tenho aqui o menino andando, né, aqui na graminha. Porém, se eu quisesse isso, por exemplo, deixa eu ver aqui onde está. Auto Reframe Sequence, e vou pedir para que ele seja na vertical, 9x16. Vou clicar em criar. Fez. Mas o que ele fez? É que aqui não tem. Deixa eu até dar um nest clip. Vou dar um nest clip aqui só para ver se ele vai pegar. Nest clip, motion track, faster motion. Ver se ele vai pegar. Ó, ele já transformou. Só que ele tentou priorizar o menino também. Que tem bastante coisa para ele priorizar, mas ele tentou priorizar o menino. Olha só que bacana. Então eu consigo fazer com que ele faça o reframe automaticamente para diversos tipos de formato. E ele gerou uma nova sequência para mim. Ele não alterou a original está aqui. Beleza? Então tem essa questão também. Aqui, opa, já gerou. Então tem um começo aqui também de IA. Vou até aumentar aqui, ó. Não pegou? Tá aqui. Aí. Isso não existia, cara. Olha só que bacana. Tá no vídeo original agora. E entrou na IA. Pô. Eu tinha um vídeo de 7 segundos que foi pra, deixa eu ver, 9, quase 11 segundos. Tá show de bola. Bom, logo em seguida, a gente tem um também que é para a parte de áudio, né? Por isso que eu comentei com vocês que ele ia ser introduzido um pouco mais no final. Não foi lançado ainda, então tudo isso aqui é do Adobe Sneaks, tá? Onde o cara que estava apresentando, né? Ele faz um áudio com a própria voz, né? E ele pede que seja um grunhido de monstro. Alright. So the moment it hits this little red button, please hush hush everyone, because we're going to be recording. Alright. Rah! 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 Alright. So Adobe Illustrator'ல எப்பயுமே ஒரு Peraí. we got the growls down. Monster growl, and I'm going to hit Olha, generate. nesse momento ele está digitando, né, um grito monstruoso, né, para o que ele gravou. E isso é muito parecido com o que a gente faz no Shrek Animator, onde a gente tem a animação dos personagens de acordo com o que você fala. Então, enquanto você fala, ele está gravando, né, junto também as animações do personagem que ocorre automaticamente. Aqui ele está fazendo isso com áudio. It's going to be using the precise
timing, dynamics, energy, all of my voice. A couple more seconds. Magic. Yeah. And of course, Aqui, ó, que ele terminou de gerar o áudio. there we go. We got it. And of course, we get, let's crank up the volume. I want to see what we got. All right. Are we ready, everyone? Yes. Let's see what we get. Whoa. Então, assim, cara, é muito legal. É muito legal. Depois a gente também tem, deixa eu ver esse aqui do. Ah, sim. Rotação de. Ele tenta entender. Taring Ele tenta entender o que é um personagem 2D e transformá-lo em 3D. Então vai ter um Generate Views. E aí você vai poder rotacionar. Ele vai reconhecer, né, o que é o objeto e vai tentar criar, né, ele como se fosse um 3D. Então isso também estava no Adobe Sneaks, tá? Não foi confirmado. Esse outro aqui também é o Adobe Sneaks. Todos que eu vou apresentar aqui, só para não ser muito repetitivo para vocês, tudo Adobe Sneaks, tá? Esse primeiro aqui, o conceito é, você pinta o objeto, é como se fosse o preenchimento generativo para o que você criou dentro do Illustrator, que eu mostrei anteriormente. Eu tinha um formato e eu precisava inserir o conceito do formato dentro daquele formato. Aqui é muito parecido, você vai desenhar o que você quer e ele vai criar na inteligência artificial a partir do prompt. Photoshop have just announced Project Highfly, where you can draw inside Photoshop to create photorealistic versions of things. You can then put them into environments, and then it will apply the correct coloring, lighting, and shadows. You can also draw things in Illustrator, and then you can import them into Photoshop in one single click. You can then move it around, and it will apply the correct lighting and shadows as you continue to move it. On top of that, you can draw shapes like circles, and it will add things like lights into your photos. What do you think of this, and how are you going to use it? Então, como mostrou ali, ele chegou a desenhar, ele conseguiu desenhar também do Illustrator, trazer para o Photoshop, gerar uma imagem bem realística, e ele depois consegue posicionar também os objetos, né, dentro de um cenário fictício. Este outro é reconhecer uma foto, uma referência de foto, não aprender com ela, mas sim alterar a partir dela e introduzir em outras fotos. Ou seja, é a engenharia de imagem diretamente aplicada com inteligência artificial. Okay, very easy. Let's remove the background. When we click it, our harmonization model in the back end will help us to automatically adjust the lighting and color. So honestly, remove background and compositing. Wow. And you know what's the deal? Remove background, harmonize. Our model is not just for human, it also generalizes to objects and animals. Wow. Look at the before and after. Let's try to remove background and click harmonize one more time to see what our model can handle for this kind of cases. Just a few seconds. Look at that. Aqui, o Harmonize ele vai reconhecer, né, os objetos que você acaba trazendo na composição dentro do Photoshop e vai harmonizar a imagem em si. Então, nada mais é do que a engenharia de imagem em alguns cliques. E aí, aqui a gente também tem o vetor de 2D para 3D no Illustrator, onde ele traz, né, a vetorização, e é o que a gente acabou de ver. Então, assim, resumidamente, tem muita coisa para entrar. Photoshop have just announced Deixa eu Project só. Highfly. Tem muita coisa para entrar, tem muita coisa para ser lançada ainda, mas o que já foi lançado a gente deve testar, né? A gente precisa, né, mostrar que há utilização para que ele então saia do beta e realmente venha para os programas de uma só vez. Beleza? Então, para finalizar, o que eu sempre falo, né, a gente falou muito sobre inteligência artificial aqui, ela veio para facilitar, ela veio para acelerar processos. Muitas vezes a gente vai conseguir utilizar elas, outras vezes a gente não vai conseguir utilizar ela, a gente vai ter ainda que continuar o nosso trabalho do dia a dia, né? E para isso a gente tem que ter em mente que a tecnologia não é o futuro, mas nós somos o futuro que utiliza a tecnologia. Beleza?
eu finalizo minha apresentação. A única coisa que eu tenho é agradecer vocês, né, por terem participado de mais um webinar aí meu. Qualquer dúvida, vocês têm o nosso contato, beleza? Espero que vocês estejam presentes em mais outras apresentações. Espero que tenham gostado das novidades aí que a Adobe lançou na Adobe Max. Sei que era para ser uma apresentação de somente 1 hora, mas como eu demonstrei, é muita coisa. É muita coisa e algumas coisas também demoram um pouquinho, beleza? Então, sem mais delongas, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Amanhã já é sexta-feira, sextou. Espero que tenha um ótimo final de semana também. Beleza? Obrigadão. Tchau, tchau.